que é o canal Teoliteres. Meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, pesquisador na área de semiótica. Bem, hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas, microaulas na verdade, né? Que faz parte de um projeto de pegar um conteúdo científico e transformá-lo em um conteúdo ou em um produto mais palatável no formato de vídeo no YouTube. Então a gente pega ali o conteúdo mais denso, científico, e aí compatibiliza com o formato, com a mídia do YouTube, principalmente trazendo vídeos que a gente possa refletir, que a gente possa pensar, não que possa solucionar tudo, mas que ao menos nós possamos pensar, né, na semiótica e percorrer um caminho aí de crescimento dentro da semiótica. Para isso eu vou usar aqui dois livros de divulgação, dois livros que têm uma complexidade menor, que é a Lúcia Santaella, a Semiótica Aplicada, e a Santaella, a Teoria Geral do Signo. São as duas obras que vão estar embasando. É claro, além da experiência de aplicação da semiótica americana no decorrer desses 15 anos de vida acadêmica, dentro da universidade, dentro dos projetos que nós já trabalhamos, das monografias que nós já orientamos, dos artigos que a gente tem publicado por aí dentro da área da semiótica. Então, direto ao ponto, roda a vinheta, no retorno a gente já discute a pauta de hoje, que é justamente o percurso metodológico da semiótica americana. Gira a vinheta, voltamos. E aí, pessoal, então o que vem a ser percurso metodológico da semiótica? Então a gente tem que colocar a semiótica de uma forma prática, como ela atua e onde ela atua. Então a gente sabe que ela é oriunda do pensamento do Charles Sanders Peirce, e ele como um filósofo, como um matemático, e pensando filosoficamente, a gente vai imaginar que ele tenha se debruçado, e a filosofia tem se debruçado, sobre três coisas muito importantes. Uma é a estética, a outra é a ética, e a outra a lógica, tá? Como base do nosso vídeo aqui. Então, se a estética, grosso modo, palavras da própria Santaella e didaticamente na filosofia, se a estética é o ideal do que sentimos, e a ética que é o ideal de valores, de viver, e a lógica, o ideal de normas ou de parâmetros para o pensamento, para chegar até o pensamento. Então, por meio desses três quadrantes, ou dessas três dimensões filosóficas, a gente, quando pensa na lógica, a gente vai pensar que nós temos que explicar o conhecimento, ou as etapas do conhecimento, de uma maneira geral, de uma maneira por categorias. Então é como se a gente fosse explicar de que forma que a gente entende as coisas, como que a gente olha para um objeto e entende aquele objeto, compreende aquele objeto, assimila, e assimila o conhecimento também. Como a gente assimila o conhecimento, né? Então a semiótica ela vai tentar traduzir para a gente um mapa lógico de como a gente consegue captar o conhecimento, que etapas que a gente percorre para de repente entender uma mensagem e basicamente para entender um signo, já que a semiótica é a teoria geral do signo, ou teoria geral dos signos. E aí a gente vai no decorrer do nosso curso tentar conceituar o que vem a ser o signo. Está claro que a base de tudo isso é a tricotomia, que a gente já discutiu. Dá uma olhadinha aí no card do vídeo que a gente já discutiu a tricotomia básica. E rola em cima também agora em outro card a respeito da fenomenologia e da semiótica, que é basicamente isso que eu acabei tentando abordar por esse ângulo hoje, que é aspectos categóricos ou dimensões de você entender um objeto, de você perceber a realidade do mundo, como que a realidade do mundo vem até os nossos olhos, como que a gente compreende essa realidade, como que ela chega até a nossa percepção e como a gente processa essa percepção em conteúdo, em informação, né, em ideologia e tudo mais. Beleza?
Bem, mas na verdade o que a gente começa a pensar nesse vídeo é que a semiótica ela vai tentar descortinar essas etapas da percepção. Então ela vai descortinar em três modalidades essenciais que a gente vai colocar aí nesse slide exatamente aí. Como vocês viram, a gente inicia tudo com uma chamada gramática especulativa. Como é uma gramática, a gente inicia com fundamentos conceituais. Então a gente é um momento de descrição. É onde eu pego, por exemplo, uma propaganda e vou lá decidir encontrar ali dentro os ícones, por exemplo, o que é o ícone e o que é o índice. Então quando eu faço isso, eu estou construindo uma gramática, eu estou tentando construir a linguagem própria ali. Então quando eu encontro um símbolo, por exemplo, ou quando eu encontro um semissímbolo, ou quando eu encontro qualis signos, eu estou tentando criar uma gramática especulativa. Por que ela é especulativa? Porque eu não posso afirmar nada. A semiótica ela é categórica. Como qualquer coisa pode ser um signo, qualquer coisa pode ser um signo. Eu sou um signo agora, e você pode ser signo de si mesmo quando você olha para o espelho e identifica alguma coisa na tua personalidade ou identifica alguma coisa no seu ser. Então é difícil você criar uma ciência exata da semiótica, dizer isso é o signo. Então o signo ele é um estar em algum lugar, é uma categoria gramatical. É como uma adjunta de nominal, sintaticamente. Existem classes gramaticais que estarão nessa função. Então o signo é mais de uma função, de adquirir uma função, do que de conceituar a natureza do signo. Por exemplo, o signo é feito de sons. Não. Tudo que é signo está na posição, no fundamento de signo, acaba sendo signo. Por isso que ela é uma categoria especulativa, né? Então quando eu pego, por exemplo, essas propagandas políticas, por exemplo, como a gente teve o caso da propaganda do PT versus a propaganda do Jair Bolsonaro. Então você tem aí um confronto de cores. Então eu tenho uma identificação casuística do vermelho com o PT e do verde e amarelo, que foi uma apropriação da própria bandeira, muito inteligente, diga-se de passagem, do ponto de vista semiótico, claro, do verde e amarelo quanto plataforma de cor. Então eu estou tentando construir uma gramática especulativa em cima das cores. Ou quando eu traduzo as cores e tento dizer quais são as cores eufóricas e as cores disfóricas, as cores ligadas às comidas e as cores ligadas às bebidas, as cores ligadas ao romantismo e as cores ligadas ao luto. Então eu também estou criando uma gramática especulativa. Então esse seria o primeiro passo da semiótica, em caráter descritivo. Ok? Vamos então para um segundo passo, que é a questão da lógica crítica. Então o que é a lógica crítica? Nessa segunda etapa, a semiótica ela vai tentar procurar identificar estratégias argumentativas, estratégias de manutenção da atenção, ou estratégias de revelação, estratégias que ela use, e a gente gosta de falar a palavra argumentativa porque a comunicação, como princípio, ela é argumentativa. A gente está sempre partindo de um ponto argumentativo, né? A gente está sempre buscando criar um efeito de sentido no outro. Então essa busca pelo efeito de sentido no outro, ela é um caráter argumentativo, né? Se a gente pensar lá na tricotomia básica, né? Eu tenho uma linguagem e eu procuro retratar alguma coisa, que é o objeto, mas criar, acima de tudo, uma interpretação. Então na cabeça de alguém, ou na cabeça de um grupo de pessoas, ou na cabeça do próprio corpo ideológico, né? Então basicamente a gente tem esse caráter argumentativo, que pode ser um argumentativo indutivo, pode ser um argumentativo abdutivo, né? Persuasivo. Então a gente vai ter N estratégias argumentativas, mas basicamente a semiótica vai pegar uma propaganda e ela vai querer discutir que tipo de argumentação, que tipo de efeito comunicativo ela quis trazer, né? Sempre usando lá as bases da gramática especulativa, usando os conceitos especulativos, né? E a outra, o último nível, de uma metodêutica, ou de uma retórica especulativa. O que é essa metodêutica? Uma explicação técnica,
das estratégias que são usadas dentro de um objeto semiótico, dentro de um recurso, de uma comunicação semiótica. Então é natural que quando você tem uma peça jurídica, você tem uma petição inicial, redigida por um advogado, você tem um signo ali, você tem um constructo, é claro que ali dentro você vai ter uma argumentação, que é uma argumentação específica, uma argumentação jurídica, porque ela é uma argumentação que, além de usar os recursos argumentativos como uma estrutura, como elementos próprios da argumentação, ela também vai trabalhar aí com a natureza jurídica, evocando os recursos jurídicos que a gente possa ter. Então ela vai buscar reações do julgador ou reações dos julgadores, reações específicas jurídicas. Lá dentro a gente vai ter técnicas, tanto técnicas naturais da argumentação. Então a gente tem o convencimento, a gente tem a persuasão, a gente tem a indução, a abdução, a própria dedução, como formas argumentativas, mas por outro lado a gente tem técnicas muito específicas que a semiótica faz uso. Então a gente tem, por exemplo, técnicas como, e aí a gente vai trabalhar com a síncrese, as provas, as evidências, outras narrativas que se cruzam, como testemunhos, e que vão ir construindo um texto, construindo um objeto sígnico bem composto e bem centrado naquilo que ele quer fazer. Então a gente tem camadas de estratégias, se a gente for pensar no direito semioticamente. A gente tem os testemunhos, as narrativas dos testemunhos, a gente tem as fotografias, a gente tem filmagens, a gente vai compondo um todo semiótico muito interessante, que vai se comunicando, e todos têm uma estratégia dentro de uma linha argumentativa própria. Basicamente a gente tem esses três níveis, voltando então a semiótica, na busca de quê? Então, qual seria o objetivo da semiótica? Qual seria o objetivo primordial da semiótica? Bem, isso é matéria para um próximo vídeo, óbvio, mas é importante a gente entender que para ela chegar nesse objetivo semiótico que ela vai se propor, ela precisa seguir algumas etapas. Então, as etapas que ela vai seguir é a gramática especulativa, ou seja, ela vai analisar elementos semióticos, aí entra o ícone, o índice, os símbolos, quais, signos, né? Outros elementos semióticos. Ela vai depois evoluir para uma lógica crítica, ela vai entender que tipo de argumentação foi colocada, que tipo de objetivo que aquele signo, que aquele texto está querendo trazer, que aquela imagem está querendo trazer, e por fim, uma propedêutica ou uma retórica especulativa, onde vai buscar os elementos mais finos, mais estratégicos que foram usados ali. Ok? Bem, espero que eu tenha tratado desse tema, que é justamente o percurso metodológico nesses três elementos. Vocês podem voltar aí se de repente eu falei muito rápido e tudo. É muito importante centrar nisso aí. Voltem também às aulas anteriores aí, falando da tricotomia básica do signo, objeto e interpretante, que a gente vai bater muito na tecla disso, toda hora vai estar voltando, ok? E também na questão fenomenológica, para a gente entender bem que a semiótica ela não trabalha dando nome às coisas, ela trabalha com categorias, ok? Bem, então acho que o próximo vídeo já acho que está lançado, qual que é o objetivo da semiótica, ok? Vamos fazer esse vídeo. Talvez antes eu tenha que fazer uma outra aula tirando dúvidas das tricotomias, ok? Mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Um abraço a todo mundo, abraços semióticos a todo mundo, nós somos seres semióticos por natureza, tá? Curta aí quem gostar do conteúdo, faz um comentário, uma crítica, um elogio, uma sugestão, ok? E se inscreva no canal para sempre estar recebendo aí conteúdo específico da semiótica em casa pelo YouTube. Abraço!